Tito capítulo 2, versículos de 2 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Meus queridos, nós temos falado neste mês, que é o mês da família, sobre a família. E hoje nós encerraremos o mês da família, falando sobre a família que o Senhor nos deu, que é a família na fé. A família que foi constituída naquela cruz por amor a nós. Jesus, ele veio a este mundo, morreu numa cruz pelos nossos pecados, e também pelo vínculo da cruz, ele juntou o seu povo, a sua igreja, para que pudéssemos ser bênção uns na vida dos outros. A igreja é o corpo de Cristo, ele sendo o cabeça, ele é o líder da igreja, e nós assim somos membros, do seu corpo. Cada um aqui faz parte do membro do corpo de Cristo. Cada um tem uma função, cada um tem um dom. Se você é um cristão, se você é um convertido, se Jesus te alcançou, se a sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho, da cruz de Jesus Cristo, você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Você tem dons que Deus te deu para que a igreja, o corpo de Cristo, pudesse ser edificado, pudesse ser assim, amadurecido na fé, desenvolvido na fé, no caráter, na moral, nos princípios e valores do Senhor. Então Deus nos usa. Deus usa a mim e a você, para que possamos ser bênção na vida uns dos outros, para que possamos edificar a vida uns dos outros. Cada um é diferente aqui, um dos outros, graças a Deus, Quando Deus nos fez, Ele pegou a fórmula e rasgou. Não tem nenhum ser humano parecido, pode ser até gêmeos univitelinos, que é o mais próximo aí de algo parecido, Todos são diferentes, nós somos diferentes uns dos outros, com características diferentes. E Deus nos usa do jeito que nós somos. Você não precisa ser igual ao outro, você não precisa querer ser igual ao outro para ser bênção na vida do outro. Deus te fez assim, desse jeitinho aí, com esse tom de voz, com esse tom de cabelo, de corpo, tudo Deus fez perfeitamente, para que você pudesse então abençoar aqueles que estão ao seu redor. E a família na fé é um lugar onde nós aprendemos uns com os outros um monte de coisa, um tanto de coisa, Aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, aprendemos a ter longanimidade, porque o que eu sempre falo aqui, nós devemos exercer a longanimidade, não somente a paciência uns com os outros. A longanimidade é quando a paciência termina, aí começa a longanimidade, uns para com os outros. Então nós exercemos tantas coisas e nós somos amadurecidos na fé. Por isso que o corpo de Cristo é justamente isso, é o ferro com o ferro se afiando e cada vez mais se tornando melhor. E a ideia justamente do corpo de Cristo é que cada um se pareça com Jesus Cristo. Essa é a ideia de Deus. Então Deus usa o seu irmão aí que está sentado do seu lado para ser uma bênção na sua vida, Nós temos estudado aqui que Deus usa primeiramente os nossos cônjuges, depois usa filhos, pais, para que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus, e usa também a família na fé. A família na fé tem esse propósito também, além de nós sermos aperfeiçoados na fé,
para que possamos ser bênção e luz deste mundo que brilha mais intensamente. Um sal que faça diferença, aí fala, que tempere o mundo cada dia mais podre pelo pecado. Então o Senhor nos chamou para isso. E é justamente o lugar onde que a bênção do Senhor está. Por isso que é importante nós termos comunhão uns com os outros. A bênção do Senhor está neste lugar. Nós aqui já estudamos uma série, lá em Apocalipse, que falava das 7 cartas de João à Ásia Menor, onde ele foi isolado ali na ilha de Patmos, e ali o Senhor fala com ele, ministra o seu coração, e logo no início da carta às igrejas, Jesus fala que ele anda no meio da igreja. Ele anda, ele está presente. Então a bênção do Senhor está aqui. Nós somos abençoados por Deus. Então a importância de nós estarmos juntos, congregando, adorando, louvando ao Senhor, orando. O Senhor derrama a sua bênção aqui. O Salmo 133 fala isso, né? Algo bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, estejam em comum união, porque ali o que acontece? Deus ordena a sua bênção. A bênção de Deus está aqui. Então você é abençoado quando você vem ao culto adorar ao Senhor juntamente com os irmãos. Aqui neste momento há uma comunhão horizontal e também vertical, né? Não somente com Deus, né? Porque as pessoas acham que vem no culto para Deus, para adorar a Deus, sim, mas também há um momento de comunhão com os nossos irmãos, principalmente quando nós estamos na ceia, partindo o pão, quando há um batismo, tudo isso que é exercido no culto, nós estamos glorificando o nome de Deus e estamos sendo abençoados por Ele. Isso que é importante. Então essa família na fé é algo de extrema importância para a nossa vida, para amadurecimento da nossa fé, para que nós venhamos a cada dia nos parecer mais com Jesus, para que eu possa te abençoar e você possa me abençoar. Esse é o propósito, para que eu possa orar por você e você orar por mim, para que juntos possamos louvar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. É bênção. Você tem aqueles dias que você fala assim, não estou muito afim de ir para a igreja, né? Aí você vai me empurrar, quando você vai, nossa, ainda bem que eu fui, né? Fui abençoado, Deus abençoou. É essa a tendência, porque o velho homem ele não vai querer que você adore, que você esteja em comunhão. O velho homem ele vai querer, fica na sua, né? Tá friozinho, fica aqui em casa, assiste aqui um filminho com a família, está cansado, né? Deixa isso para lá. Mas nós devemos nos esforçar para estarmos juntos, né? Nós devemos ter alegria para vir na casa do Senhor. O Salmo 122 fala justamente sobre isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter alegria de estarmos juntos, de estarmos reunidos como casa do Senhor. A casa do Senhor não são essas 4 paredes que estão ficando bonitas, né? Como os irmãos estão vendo, está ficando bem bonita aqui. Mas a casa do Senhor não é isso aqui não, tá, gente? A casa do Senhor somos nós reunidos. Então, todas as vezes que nós falamos assim, não foi bom hoje ir à casa do Senhor, não foi aqui nas 4 paredes, não. A gente podia estar ali na rua, debaixo de uma árvore ali, ou na quadra, nós seríamos casa do Senhor, porque nós estamos reunidos como igreja do Senhor. E é isso que é importante nós entendermos. Então, casa do Senhor, todas as vezes que você lê casa do Senhor, principalmente a casa do Senhor está ligada ao Antigo Testamento. Você não vê casa do Senhor no Novo Testamento, porque casa era o tabernáculo, era o templo onde Deus habitava, e ali o povo se reunia e encontrava com Deus ali. Então era a casa de Deus. Agora a casa de Deus quem que é? Nós hoje estudamos na escola dominical. Falamos o quê? O que Paulo diz? Que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Não mais habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus habita em nós. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós falamos isso, o entendimento de que quando nós falamos casa do Senhor, é o povo de Deus reunido. É o povo de Deus. Então nós fomos à casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? Eu reuni com os meus irmãos ali. E ali se tornou a casa do Senhor. A presença do Senhor se fez notória naquele meio onde Ele nos abençoou, manifestou a sua presença entre nós, com poder, com glória, nos abençoando, nos curando, nos sarando as nossas almas, restaurando, exortando-nos através da sua palavra. E isso é muito importante para as nossas vidas. Então nós vemos aqui, no texto que nós lemos, de Tito, como nós devemos, então, viver aí em família. O primeiro ponto que nós destacamos aqui, no texto, é que no contexto da espiritualidade cristã, existe uma justa expectativa de que a idade biológica seja acompanhada pela maturidade espiritual. É importante nós lembrarmos disso.
que o contexto que nós vivemos, de espiritualidade cristã, há uma expectativa em relação a mim e a você, em relação à idade biológica. De quanto mais velhos, como diz Tito aqui, idosos, outras versões aí falam velhos, né? Isso um pouco assusta a gente, né? Tito está chamando a gente de velho aqui, de idosos, de velho, de gente aí com uma quilometragem mais estendida. Significa o quê? Que o fato de nós termos uma idade mais avançada requer de nós o entendimento também de que, se a pessoa tem uma idade mais avançada, tem um tempo maior de caminhada com Jesus, ela vai ter uma maturidade espiritual. É uma relação que se faz. E muitas vezes nós não percebemos isso no meio do povo de Deus. Existem muitos cristãos aí, né, que têm uma caminhada com o Senhor, mas não têm maturidade espiritual. Ainda estão no leite, porque não se permitem ser tratados por Deus. Apenas são ouvintes da palavra, mas não praticantes, o que Tiago diz. O importante, todas as vezes que nós ouvimos a palavra, é ter o desejo de praticar. Não ser apenas ouvintes, porque ser ouvinte não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, não vai transformar a nossa vida. Agora, quando nós ouvimos e praticamos, há mudança em nós. A transformação, a ação de quem? Do Espírito Santo em nós, porque nós ouvimos e, aquilo que foi falado hoje pela palavra, eu quero praticar, eu vou praticar. E quando você pratica, você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Você é mudado por ele, porque nem mudar a gente consegue a nós mesmos. A gente não tem esse poder de nos mudar. Quem nos muda é o Senhor. Muito menos mudar os outros. Se a gente não tem o poder de nos mudar, muito menos os outros. E como a gente tem vontade de mudar os outros, não tem? Nós temos a vontade de mudar os outros. Oh, vontade. Por isso que às vezes a gente tem que ter esse desejo maior por nós. Primeiramente, tenha vontade de se mudar. E se permita ser mudado. Para isso, ouça a palavra do Senhor e pratique. Por isso que é importante nós estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor durante a semana, não só de domingo a domingo, porque senão você vai ficar com fome. Você come de domingo a domingo? Você se alimenta de domingo a domingo? Se se alimentar de domingo a domingo, você quase sumiu, né? Vai ficar doente, vai ficar fraco, não vai conseguir trabalhar. É a mesma coisa a palavra do Senhor, que alimenta a nossa alma. O que alimenta a nossa alma? A palavra do Senhor. Se nós ficamos sem ela durante a semana, ou então com gotas homeopáticas ao longo da semana, nós vamos ficando fracos espiritualmente. Nós vamos ficando fracos na fé. A nossa fé vai se enfraquecendo. Como cristãos. Nós perdemos a fé? Não perdemos. Não tem como perder a fé. Uma vez salvos para sempre. Uma vez o Espírito Santo habitando dentro de nós, nova criatura, não tem como perder isso. Ele não sai, né? É graça, é um presente eterno que Deus nos deu. Mas em relação a nós nos afastarmos do Senhor, não nos alimentarmos da palavra, a nossa fé, ela vai o quê? Minguando, vai se enfraquecendo. Aí vem dificuldade, vem problema, vem vento, você cai, você desanima, você larga a mão, né? Você vai ficando mais grosso, o pecado, você se torna mais vulnerável ao pecado, você não consegue fugir do pecado, você está fraco. Então o pecado vem, você cai facilmente. E então a fé ela precisa ser alimentada pela palavra do Senhor. Então o entendimento que nós temos aqui, quando Tito fala aqui aos irmãos ali, ele diz que o entendimento que nós temos, quando ele se direciona a homens e mulheres mais idosos, mais velhos, é justamente essa expectativa de que eles são maduros na fé, de que eles têm algo para falar de interessante, há conselhos para dar, que vão nos ajudar na nossa caminhada cristã, que vão nos direcionar. Esse é o propósito aqui do que Tito está querendo dizer. No capítulo 2, então, no versículo 2, o que Tito diz aí? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, moderados, que tragam, que sejam o quê? Equilibrados. É isso que Tito está falando, que esses homens aí sejam temperantes, sejam homens equilibrados no seu falar, nas suas posições, não sejam polarizados, mas sejam homens equilibrados, homens temperantes, homens respeitáveis, é que você olha e fala assim, poxa, ele é um modelo, ele é um homem, uma mulher
que nós respeitamos pela sua vida, pela sua postura, pela sua seriedade em levar o reino de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao Senhor, à igreja, aos irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e ter esse sentimento. Puxa, né? Como que é importante, é um modelo, nós somos modelo. Paulo disse que nós devemos ser o quê? O que ele diz? Sede o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo? Ele está batendo no peito, pode olhar para mim, assim como eu imito a Cristo, vocês podem imitar. É isso que ele está dizendo, não está falando para ser imitador dele. Então, assim como eu imito a Cristo, que vocês possam imitar também ao Senhor. Porque eu busco imitar o Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, que essa seja a nossa atitude, de ter esse desejo, de buscar imitar a Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Como que Jesus tomaria certas decisões? Nós precisamos sempre ter isso em mente, para que assim possamos ser respeitáveis, possamos ter uma postura, não de carrancudo, né? Sério, não é isso, é você ter a sua personalidade, mas as pessoas olharem para você, saber quem você é, né? Você não usa máscara para colocar essa postura, né, de autoridade ou de respeito, né? Os antigos têm muito essa questão, né? Não, é justamente você ser olhado pelas pessoas e ser visto por aquela pessoa que é comprometida com Jesus, que tem compromisso com o Senhor, com a sua obra, com o seu reino, que busca crescer no Senhor. E aí você se tornará respeitável, porque as pessoas irão ver o seu brilho, irão ver a sua diferença, sentirão, como diz Paulo, o bom perfume de Cristo. Como que está o perfume aí? Como que está o perfume de Cristo? Está exalando? Ou está ruim? Como que eu exalo o bom perfume de Cristo? Quanto mais eu tenho de Cristo em mim, quanto mais eu vivo em Cristo, mais eu vou exalar esse perfume. Porque nós somos o quê? Carta lida e relida por aqueles que estão ao nosso redor. O que as pessoas estão lendo na sua vida? O que as pessoas estão lendo na minha vida? Sempre entendendo que muitas vezes nós colocamos máscaras para que as pessoas venham achar que nós somos aquela pessoa, mas por trás da máscara a gente é outra. Tomar cuidado com as máscaras, que nós venhamos a viver sem máscaras, sinceros, aqui na igreja, fora da igreja, em todo lugar, porque isso é importante, para que as pessoas, então, reconheçam que você é um homem, uma mulher, que anda segundo a palavra do Senhor, que vive segundo a palavra do Senhor, um homem e uma mulher segundo o coração de Jesus. E isso é muito importante, e algo que nós vemos aqui, que em relação a isso, sejam homens temperantes, respeitáveis, sensatos, né? Tenham senso, não sejam insensatos, não sejam pessoas que não têm noção daquilo que fazem tudo pelos cocos, fazem aquilo muitas vezes, o que a cultura fala, o que ela acha. Não, eu acho e penso que é assim, e deve ser assim. Não. Uma pessoa sensata, uma pessoa que tem os seus pés firmados na palavra do Senhor, uma pessoa que busca o conhecimento de quem é o Senhor na sua palavra. Com isso, ela vai ser uma pessoa sensata. Ela vai ter um bom conselho pautado nas Escrituras, na palavra do Senhor. Ela vai ter senso. E é isso que Tito aqui diz. E ele continua dizendo a esses homens: olha, que eles sejam sadios na fé. Sadios na fé, no amor e na constância. Outras versões vão falar perseverança. Sejam então... que eles sejam, então, sadios na fé, no amor e na constância. Isso é muito importante, ter uma vida saudável em relação à fé, que eles falam e que também praticam. No amor, de fato, exercício não somente por palavras, eu te amo, meu irmão, eu te amo, mas não, um amor sem atitudes vai ser uma lata vazia. O amor precisa ser demonstrado em atitudes. É que nem um marido fala para a mulher: eu te amo, todos os dias, tá vendo? Mas ele não demonstra atitudes de amor por ela, não serve, não cuida, não protege. Isso é amor? Não adianta você falar, né? O marido falar isso para a esposa e não fazer isso, não realizar isso. Da mesma forma as mulheres.
Assim também são com os nossos irmãos. Fala que ama, mas na hora que é para ajudar, na hora que é para caminhar, na hora que é para estar junto, não, deixa o outro fazer, né? E sai de perto. Não, é isso que ele está falando aqui. Olha, que vocês sejam sadios na fé, no amor e na perseverança, na constância. Não sejam inconstantes, mas persevere. Já viu aqueles que começam com muito fogo, né? Com muito empenho? Às vezes eu fico meio preocupado com essas pessoas que chegam muito assim, né? Pastor, não quero fazer isso. Às vezes o que acontece? Vem no gás, né? É que nem Coca-Cola, a hora que abre, aí o gás vai acabando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ser constante. Não é somente fogo de palha, como diz, né? Não é somente faz aquela pressão no início, mas depois vai indo até some da igreja, nem aparece mais. Então é isso que ele está dizendo. Homens, né? Os mais velhos, esse eu sei que nós estamos chegando aí na velhice, né? Todos nós caminhamos para ela, tem os mais novos aí, mas isso serve também para os mais novos, para começar desde já, a entender esse propósito, para que nós venhamos ser bênção na vida uns dos outros, bênção na vida uns dos outros. Esse é o conselho aqui para os homens, E aí, o que ele vai falar agora? Para as mulheres mais velhas, né? Eu sei que as mulheres têm mais dificuldade, né? As mais novas podem estar falando aí, nossa, está chamando as mulheres de mais velhas, idosas. E ele vai falar aí, semelhantemente para as mulheres mais velhas, o que ele vai dizer? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem honestas, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas do marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Parece que aí que a lista é maior, né? É a lista que, então, Tito vai falar às mulheres aí. Quanto às mulheres mais idosas, então, elas têm que ser mulheres o quê? Sérias. Mulheres sérias em seu proceder. Essa palavra sérias aqui está ligada no verbo grego em relação à vestimenta. Então, é o que Tito está falando em relação às vestimentas. Então, a seriedade das mulheres. Hoje nós vemos aí mulher de 50, 60 anos parecendo uma adolescente no meio da rua, né? Não sei se já parou para ver isso, né? Você não sabe identificar se é a mãe ou a filha pela vestimenta. E é o que Tito está falando aqui, o cuidado realmente das mulheres mais velhas de serem sérias no seu proceder, principalmente de vestimentas, mas está ligado também à sua atitude, mas as vestimentas, que é algo que Tito aqui tem o cuidado de dizer a elas. Nós vivemos, como hoje nós falamos pela manhã, num mundo sexualizado. Hoje a sexualidade ela está aflorada em todos os lugares, onde nós andamos, nós vemos, né, a sexualidade à flor da pele, né? Nós vemos isso muito em relação às mulheres, a vestimenta delas. Nós encontramos meninas mais jovens, a forma que anda. E nós, como igreja, nós temos um padrão diferente. Nós não temos um padrão de apresentar os nossos corpos, principalmente as mulheres, o cuidado que ela deve ter em relação a isso. Porque nós devemos, isso é uma forma também de amor, de cuidado para com os homens. Né? Dentro do nosso ambiente, mulheres cristãs muitas vezes que nós escandalizamos pela forma de andar. Então o cuidado que Tito está falando aqui é justamente desse proceder das mulheres, que elas são exemplos também em relação às mais jovens, e que elas não sejam o quê? Caluniadoras, que elas não venham caluniar. O que é caluniar? Falar mal dos outros. Paulo vai falar aqui da fala, né? Geralmente a mulher fala mais do que o homem. É uma coisa mais natural, né? Da mulher falar mais com o homem. Existem homens que falam mais? Tem, mas é menos do que as mulheres. Então Tito fala a respeito desse cuidado, porque quem fala muito, né,
fala lá, dá bom dia a cavalo, né? Tem essa questão, fala demais. E às vezes, quando nós falamos demais, principalmente em relação às mulheres, podem falar mal de outras pessoas, de outras mulheres. Então Tito fala assim, abre os olhos, cuidado, para que vocês não sejam caluniadores, não falem mal. Mas fulano de tal, você viu o que ela falou? Mas fulano de tal, né? Geralmente as intrigas que acontecem, muito isso é por falatórios, né? Nos bastidores. E é uma coisa mais normal entre as mulheres. Você está sendo machista, pastor? Não, é uma coisa que acontece. Pelo fato da mulher falar mais, às vezes acontece o fato de ter justamente calúnia no meio das falas, de fofoca, de falar mal uma das outras, um dos outros, e é o cuidado que nós temos que tomar, né? É aquela questão assim, deixa eu te falar a respeito de fulana, mas não conta para ninguém não, estou falando só para você, porque eu estou abrindo meu coração. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque às vezes você quer expor a pessoa, apenas expor, mas não quer cuidar dela, não quer cuidar. Então é algo que Tito abre os olhos das mulheres, para que elas não sejam caluniadoras, tenham sabedoria de abordar certos assuntos e de receber também, né, em relação a outras mulheres que chegam, mas fulano, não, peraí, então, o que você vai falar, né, a respeito dela? É para ajudar, é para ajudar a cuidar, é para orientar, ou é somente para falar mal, né? Então, às vezes as mulheres chegam umas para as outras para abrir o coração, mas às vezes apenas para expor a outra pessoa, seja ela quem for. Então, Tito abre aqui os olhos, a palavra do Senhor nos abre os olhos das mulheres, para que elas não sejam caluniadores, tenham cuidado na sua fala, elas não sejam escravizadas a muito vinho, né? Não tomem muito vinho, sejam mestras do bem, é isso que ele fala, que ela possa então ser e ensinar algo a partir da palavra do Senhor, ensinar as mais novas, ensinar aquelas que estão ao seu redor a partir da palavra do Senhor, não a partir daquilo que ela acha ou do que uma outra pessoa acha, mas a partir da palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor fala em relação a isso. É esse o cuidado em que Tito fala em relação às mulheres, a fim do quê? De instruírem as jovens recém-casadas a amarem os maridos e seus filhos. E aqui, prestem bem atenção, a ordem dos produtos altera aqui o resultado, né? Vai alterar. Por que vai alterar? Por que vem escrito aqui, primeiramente, os maridos e não os filhos? Porque a ordem não está trocada. Isso aqui é bem interessante. Quando nós analisamos o texto aqui na origem, significa que é primeiro os maridos, depois os filhos. A ordem é essa. Se eu coloco o amor aos filhos em primeiro lugar, depois do marido, eu vou estar descumprindo uma ordem do Senhor, uma sequência natural e importante para o bom andamento da casa. Então, tem muitas vezes, acontece em lares em que a mulher ama mais os filhos do que o marido. Isso é prejudicial ao relacionamento. As mulheres, elas devem amar mais o marido, do que os filhos nesse sentido. Não os filhos acima do seu marido. A aliança que é feita é uma aliança o quê? Conjugal. Aliança entre homem e mulher, uma só carne. Uma só carne. Porque você vai criar os seus filhos, você vai amar, mas um dia eles vão bater asas e vão voar. E você vai ficar com quem? Com aquele que você tem a aliança no final da vida. É com ele. Os filhos, agora no começo, a gente parece, né, aquela coisa. É lógico que no início, né, a gente tem uma visão maior e mais próxima, mas o cuidado que nós devemos ter, principalmente com filhos menores aqui, é que nós não demos toda a atenção e esqueçamos do nosso cônjuge. Principalmente as mães. Não esqueçam dos seus maridos. Por isso que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a gerir bem, a ter uma boa gestão dentro da sua casa. É isso, vou usar a palavra gestão aqui, que elas venham ter uma boa gestão dentro da sua casa, cuidando dos maridos, cuidando dos filhos, amando-os.
É dentro da sua casa, esse cuidado que deve ter. Agora, acontece aí que a mulher deixa a casa, deixa o marido, deixa os filhos, ou então foca só nos filhos, a casa ela vai ruir. O que a mulher insensata faz com a casa? Ela o quê? Destrói com as suas próprias mãos. E a sábia, o que ela faz? Edifica. E o ponto de princípio para a edificação da casa em relação à mulher é amar os maridos e os filhos. Por isso as mulheres mais velhas têm que ensinar. Interessante aqui que não é o pastor, né? Tito não está falando para o pastor ensinar as mulheres mais novas, está falando para as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres recém-casadas a como cuidar dos seus maridos. Ó, me livrei dessa aqui, hein? Então são as mulheres mais velhas que ensinam as mulheres mais novas a como amarem os seus maridos, a como amar os seus filhos. A serem sensatas, é a mesma palavra que ele usa para os maridos, para os mais velhos, honestas, boas donas de casa, né? Algumas podem falar assim, donas de casa, né? A gente olha, é aquela que lava, que passa. Não, hoje nós sabemos que a mulher, hoje ela tem dupla jornada, ela trabalha em casa e trabalha lá fora, né? Então assim, é pesado, por isso que hoje os maridos, eles têm que ajudar dentro de casa, porque isso é muito importante. Nós passamos daquela época do machismo, onde o marido vai trabalhar, fechava em casa, tirava a botina, assistia, pegava a televisão, agora vou assistir meu jornal, e vou ler, né, aquilo que me interessa e deixa lá a mulher, os filhos para... Não. Hoje nós precisamos trabalhar em parceria. Casamento é parceria, né? Toda a logística hoje de uma casa, ela requer parceria, não só na mulher. Então o maridão vai chegar cansado do trabalho, vai chegar arrebentado, mas ele vai ter que dar atenção para a esposa e para os filhos que estão ali, porque às vezes a mulher também chega do serviço juntamente com esse propósito, sabendo que a mulher é a parte o quê? Mais frágil, que Paulo disse. Frágil no sentido do quê? De físico, né? Questão física, de força, e que os maridos devem cuidar, devem zelar pela mulher nesse sentido. Então, não é fácil, claro que não, mas para que haja uma casa abençoada por Deus, uma casa pautada nos princípios e valores do Senhor, o que o casal tem que fazer? Tem que ser parceiros, em tudo, um cuidando do outro, os dois cuidando dos filhos, para que a relação seja uma bênção, para que o casamento seja uma bênção, para que a casa seja uma bênção. Isso é muito importante. Por isso aqui nós vemos o cuidado que Tito traz nesse sentido aqui em relação às mulheres. E ele continua dizendo, bondosas, mulheres bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sejam bondosas, sujeitas ao marido. Eu falei hoje pela manhã a questão de sujeição, que não é algo inferior ao homem. Quando a palavra de Deus fala que as mulheres devem se submeter ao marido, hoje quando a gente fala em casamento, e geralmente casamento tem muitas pessoas que não são cristãs, ou se dizem cristãs, mas não são praticantes, não conhecem a palavra do Senhor. Quando a gente fala em submissão ali, né, na hora que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e as mulheres sejam submissas ao seu marido, a gente começa a explicar isso, chega no final do casamento, muitas mulheres vão até a noiva, né, que casou, e fala assim, o que é aquilo lá que o pastor falou? Você vai submeter ao homem? Nada disso, não, isso está errado, né? E confronta a mulher para que ela não seja submissa. Nós vivemos em outro tempo, isso é arcaico, nós não devemos submeter aos maridos. Só que a submissão aqui é algo dado por Deus, está na sua palavra. Isso não diminui as mulheres, é o papel das mulheres, está sobre a mesma missão do homem, que não é a missão dele própria, mas é a missão de Deus para ele. Então a mulher, junto com ele, está sob essa missão e auxilia. E o sentido aí é de igualdade. Não que o homem é superior à mulher, mas a questão é de papéis, apenas de papéis. No auxílio, é o que acontece na Trindade. O Espírito Santo auxilia aquilo que Jesus fez, é o que Ele faz hoje para nós. O que Jesus fez na cruz, tudo aquilo que Jesus fez, quem que auxilia nesse processo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é menor do que Jesus? Não, ele não é melhor. Esse é o sentido de auxílio que a mulher tem para com seu marido. Por isso que ele diz, mulheres, sejam sujeitas ao seu marido, sob a mesma missão que foi dada a ele, para ser o líder de casa, para ser o sacerdote,
para ser o cabeça no cuidado seu, cuidado dos filhos, cuidado da casa, de proteção, de provisão, né? E ela submete, ela auxilia ele nesse processo. É isso que nós devemos entender em relação a isso. Com isso, meus irmãos, nesses 2 versículos aqui, a gente vê como que nós somos abençoados, como que uma casa pode ser abençoada e como uma igreja, uma comunidade cristã pode ser abençoada, se nós assim seguirmos aqui esses padrões, esses princípios e valores que vão nortear a nossa vida, a nossa família estendida, a nossa família na fé que Deus nos deu. Isso é um presente, um presentaço, porque às vezes na família de sangue você não tem um cristão lá, só tem você. E aqui você tem, todo mundo crente, que bênção, né? Eu acredito, né? Todo mundo crente aqui, né? Todo mundo salvo em Jesus, regenerado, né? Nessa igreja aqui eu acredito que todos sejam cristãos, porque tem igreja que não é, tem joio no meio do trigo, né? Mas eu acredito que todos aqui, vocês, e vejo na vida de vocês, cristãos, homens tementes, né? Mulheres tementes ao Senhor, os mais velhos, as mais idosas, todos aqui temem ao Senhor, e para isso nós caminhamos segundo a sua palavra. E ele, então, ele vai tratar aqui, no segundo ponto, ele vai encerrar aqui com o versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. É o que nós devemos entender, que os mais novos, nesse contexto da formação cristã, eles devem deixar-se guiar pelos mais experientes. Os mais novos devem se deixar ser guiados pelos experientes, porque hoje nós vivemos num tempo onde os mais novos não querem nem saber do que os mais velhos pensam. São quadrados, eu quero viver a minha vida do jeito que eu penso. São ultrapassados, são retrógrados, né? As informações dele não servem para nada para nós. Hoje há muitos jovens orgulhosos, muitos jovens cheios de si. E é o cuidado que nós devemos ter, os jovens cristãos, é de ter esse desejo de ser guiados pelos mais experientes. O versículo 6 fala justamente sobre isso, essa exortação aos moços de que eles, em todas as coisas, eles sejam criteriosos. O sentido aqui é de eles se submeterem, dos mais velhos falarem aos mais jovens, encorajarem aos mais jovens para que eles sejam prudentes, para que eles andem no caminho do Senhor. Nós precisamos falar, mesmo que seus filhos já saíram de casa, e você como pai e mãe, você ainda fala, você precisa falar. Se eles têm andado num caminho errado, um caminho longe do Senhor, você como mãe, você como pai, precisa exortá-los. Aqui dentro da igreja, você precisa exortar aqueles que estão longe da fé. Se você encontra na rua, meu irmão, você precisa pegar firme com Deus, né? Porque senão sua vida vai para um outro lugar, você não vai ser abençoada por Deus. Nós precisamos, mais velhos aí, exortarem, encorajarem os mais jovens a viverem no caminho do Senhor, a viverem para a glória do Senhor. É isso que o texto está falando. E aí o texto também diz que esses mais jovens, eles devem, de certa forma, se submeter ao Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Pedro fala isso. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. O sujeitar aqui, e que Pedro está falando, no capítulo 5, no versículo 5, está falando no imperativo passivo. O que significa isso? Sujeitem-se aos mais velhos. Sujeitar, imperativo passivo, é uma ordem, mas que requer dele uma escolha, nesse sentido, de se colocar, porque ele pode não se colocar, ele pode não se sujeitar, é uma ordem, mas ele pode querer ou não se sujeitar. Por isso que Pedro fala: jovens, se sujeitam, tenham a disponibilidade, o coração quebrantado, o entendimento que você deve ser assim: nossa, eu preciso aprender com os mais velhos. Eu preciso aprender com eles, porque eles viveram coisas que eu não vivi. Eles têm mais maturidade espiritual. Eles têm conselhos que podem me ajudar na minha caminhada, nas minhas decisões de relacionamentos, namoro, noivado, trabalho. Por isso, jovem, se sujeitem aos conselhos
dos mais velhos, daqueles que você olha e fala assim: é um homem de Deus, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é um homem de Deus. Às vezes, talvez você não tenha um pai cristão, mas tem uma mãe cristã, ou um pai que seja cristão, uma mãe não. Ou às vezes você não tem os dois, você precisa de um conselho sábio. Tem homens na igreja, mulheres na igreja que podem te ajudar. Por isso, se sujeita, busque conselhos. Não sejam orgulhosos, prepotentes, achando que sabem tudo, não é? Mas se submetam, se sujeitem aos mais velhos. E é isso que nós precisamos viver. Tenham mentores espirituais, guias que ajudem você na caminhada. Não sejam orgulhosos, porque Deus, o que acontece lá no capítulo 5, ainda do versículo 5 de Pedro? Deus se opõe ao quem? Aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Deus vai se opor a você que se acha orgulhoso. O tombo vai ser feio lá na frente. O caminho, né, que você escolheu por você mesmo a ser trilhado, vai dar um caminho de morte, caso você não busque conselhos na palavra do Senhor e por pessoas mais velhas. Então seja humilde, reconheça pessoas que estão à frente de você, são mais maduras na fé, para te ajudar na sua vida. Portanto, meus irmãos, diante desse texto, eu queria que vocês estivessem pensando e conjugando alguns verbos em relação ao que nós estudamos aqui, o que nós lemos na palavra do Senhor. Primeiro, nós precisamos amadurecer. Eu e você precisamos amadurecer mais, desenvolvermos com o passar dos anos, crescer no Evangelho. Então, tenha esse cuidado, esse desejo de amadurecer, de crescer na palavra do Senhor, de conhecer mais o Senhor. Diante do que nós lemos aqui, tenha esse desejo, busque mais o Senhor. A palavra do Senhor fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Busque ao Senhor. Vivemos tempos difíceis, tempos complicados, por isso nós devemos buscar o Senhor, para que nós venhamos a desenvolver a nossa fé, amadurecer a nossa fé em Cristo Jesus, para que nós venhamos a nos parecer mais com Ele. Segundo verbo, cuidar. Cuidar. Dedique-se às pessoas, ensinando e servindo o amor. Nós precisamos nos dedicar mais uns aos outros, desenvolver o amor uns aos outros, o cuidado uns pelos outros, que você possa se dedicar mais, que você possa cuidar mais uns dos outros na comunidade da fé, se importar mais. Então tenha isso diante dessa palavra que nós lemos. E terceiro verbo a ser conjugado: submeta-se. Submeta-se. Dependa das pessoas e seja ensinável. Tenha um coração ensinável, ouvindo-as e aprendendo com elas. Que Deus possa nos ajudar, como igreja, como corpo de Cristo, a ser bênção uns na vida dos outros, para que a gente possa ser uma família abençoada por Deus, cuidada por Ele, edificando, crescendo na fé, em meio ao mundo que a cada dia mais quer destruir a família de sangue e a família na fé. Que diante do que nós estudamos ao longo desse mês, possamos não somente ouvir, mas praticar. Que essa palavra aqui possamos então exercer diante de Deus com cuidado, diante dos nossos irmãos, com afinco, com desejo realmente de ser bênção, sem bênção na família da fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça, que nos esforcemos para realizar a sua vontade. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite aos nossos corações. Palavra que é viva, eficaz, palavra que desconstrói algumas coisas que precisam ser desconstruídas naquilo que nós achamos e pensamos,
precisa ser alinhada um pouco mais com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude a cumprir a Tua palavra, a exercer a Tua palavra, a praticar, Senhor, com alegria em nosso coração, que possamos ter esse desejo diariamente, né, de nos prostrarmos diante do Senhor e buscar conhecer mais o Senhor, amadurecendo na fé, cuidando uns dos outros, submetendo-se uns aos outros, para que possamos espelhar, para que possamos viver segundo a Tua palavra, segundo as ações que o Senhor Jesus nos deixou, nos mostrou através da Sua palavra. Obrigado pelo Teu povo aqui reunido, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que possamos viver em amor, perdoando uns aos outros, vivendo na comunhão uns com os outros, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, dificuldades, que o Senhor possa nos ensinar dia após dia a viver para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor, ao longo dessa semana, nos dê a Tua paz, a Tua graça, que o Senhor possa nos encher nosso coração da esperança que está em Ti, diante de tudo que nós estamos vivendo e iremos viver, que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Ajuda-nos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Abençoe cada família, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, neste lugar, nessa cidade. Diante dos planos, diante dos sonhos e projetos, nós apresentamos diante do Senhor, e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o Teu povo, Tua família, a família na fé aqui, hoje e para todo sempre. Amém.